Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Martha Moxley, um dos casos que repercutiram muito lá nos Estados Unidos na década de 70, devido aos seus principais envolvidos serem provenientes de famílias ricas e poderosas daquele país. E se não bastasse isso, o crime ocorreu bem numa noite de Halloween. Bom, esse caso foi me pedido por vários inscritos, e quando eu comecei a fazer o roteiro, eu percebi que vários outros canais já tinham feito. Dessa forma, eu tentei trazer todas as informações novas a respeito desse caso aqui para vocês, para que o caso ficasse mais diferenciado possível. Fiquem comigo aqui até o final e se gostarem, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Martha Elizabeth Moxley nasceu em 16 de agosto de 1960, na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, Estados Unidos. São Francisco é uma das cidades mais importantes do estado da Califórnia. Atualmente, conta com uma população de quase 900 mil pessoas, e é lá que se encontra a famosa ponte Golden Gate. Martha era filha do casal David e Dorothy Moxley, que além dela tinha um filho mais velho chamado John Moxley. A garota teve uma infância boa e tranquila. Os seus pais eram atenciosos e amorosos, e além disso, sua família era muito rica e nunca lhe faltou nada. Por ser proveniente de uma família abastada, Martha teve o melhor ensino que o dinheiro poderia pagar, estudando em bons colégios durante a sua infância e a sua curta adolescência. Em 1974, a família se mudou de São Francisco, na Califórnia, para a cidade de Greenwich, no estado de Connecticut. Greenwich, diferente de São Francisco, não é uma cidade grande, muito pelo contrário. Comparado a São Francisco, a cidade é considerada um bairro e atualmente conta com um pouco mais de 60 mil habitantes. No entanto, Greenwich é um destino muito procurado por famílias ricas em busca de um lar. A mudança de quase 5 mil quilômetros, que deixaria qualquer outro adolescente chateado, parece não ter aborrecido Martha. É dito que a garota estava empolgada com a viagem e, por ter uma certa facilidade em fazer amizades, não via a hora de conhecer novas pessoas. Na cidade, a família comprou uma casa no bairro Belle Haven, um bairro particular onde reina a tranquilidade. Bom, pelo menos era isso que todos pensavam. Nesse mesmo bairro, morava a família Skakel, em uma casa do outro lado da rua da família Moxley. Os Skakel, assim como os Moxley, também eram muito ricos. E não só isso, eles eram muito influentes. Eles tinham ligações próximas com outra família muito influente nos Estados Unidos, os Kennedys. Os Skakels e os Kennedys eram primos através do casamento de Ethel Skakel e Robert F. Kennedy, um dos irmãos do famoso ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. A família Skakel era composta pelo viúvo Rushton e seus 7 filhos, sendo 6 homens e uma mulher. Rushton ficou viúvo em 1973, quando perdeu a sua esposa Anne, vítima de uma doença no cérebro. De acordo com fontes, após a perda da esposa, Rushton passou a buscar consolo no álcool, o que abalou um pouco o convívio dele com os filhos. Mas apesar disso, ele se esforçou para cuidar dos filhos sozinho. Dos 7 filhos de Rushton, estavam 2 que são figuras importantes nessa história, Thomas e Michael Skakel. Thomas tinha 17 anos na época dos fatos, enquanto que Michael tinha 15. Devido a serem vizinhos, Martha acabou fazendo amizade com os filhos de Rushton, principalmente com Thomas e Michael. Mais tarde, durante uma entrevista, Dorothy, a mãe da jovem, disse que não tinha conhecimento de que a filha havia feito amizade com os filhos de Rushton Skakel. Com o passar dos dias, Martha começou a gostar de Thomas e a se aproximar mais dele. Não está claro se eles chegaram a ter algo ou não, mas em seu diário, Martha escreveu que Thomas ficava acariciando ela como se quisesse alguma coisa. Em seu diário, ela escreveu que ela, Thomas, Michael e mais alguns amigos estavam no carro de Thomas e enquanto ele dirigia, ele colocava a mão no joelho dela e às vezes o braço em volta dela. Nesse mesmo diário, Martha também escreveu sobre suas frustrações a respeito de Michael, o irmão mais novo de Thomas. Segundo a jovem, Michael ficava dizendo para ela que ela não gostava de verdade do irmão dele e que ela só estava brincando com os sentimentos do rapaz. Ao que tudo indicava,
Michael gostava de Martha, mas ela gostava do irmão dele, Thomas, e isso deixava Michael irritado, pois ele não era correspondido. Na noite de 30 de outubro de 1975, véspera do Halloween, Martha, Thomas, Michael e mais alguns amigos se fantasiaram e saíram juntos para a noite de travessuras ou gostosuras. Era uma noite em que os jovens de Greenwich perambulavam pelas ruas pregando peças. Geralmente, a noite nunca resultava em nada mais sério do que um gramado cheio de papel higiênico. Porém, nessa noite, isso mudou. As horas foram passando e Martha não retornou para casa. Por volta das 4 da manhã, Dorothy, mãe da jovem, ligou para os amigos da filha, que ela conhecia e sabia que estavam com ela naquela noite. No entanto, devido ao horário, ninguém atendeu as ligações. Com isso, a mulher resolveu esperar até amanhecer para ligar novamente e pensou que talvez isso nem seria necessário, pois acreditava que a sua filha voltaria antes, mas ela não voltou. Logo pela manhã, Dorothy ligou novamente para os amigos da filha. Dessa vez, uma amiga de Martha atendeu e disse que viu a jovem pela última vez com Thomas Skakel. Dorothy então foi até a casa dos Skakels e, ao bater na porta, ela foi atendida por Michael, que disse a ela que não tinha visto Martha desde a noite passada. Pouco depois do meio-dia, uma amiga de Martha chamada Sheila fez uma descoberta horrível. Sheila encontrou Martha já sem vida, embaixo de um pinheiro que ficava no mesmo terreno da casa da família Moxley. A jovem estava deitada de bruços. Ela estava de jaqueta e sua calça, junto com a sua roupa íntima, haviam sido abaixadas. Ao saberem dessa terrível descoberta, a mãe e o irmão de Martha entraram em desespero. Só para vocês entenderem, a jovem não havia sido encontrada antes, por conta da enorme área dos terrenos onde sua casa foi construída, mesmo estando dentro dos limites da propriedade de sua família. No bairro particular de Ballyhaven, além das casas serem enormes, estão localizadas em grandes terrenos, cujos alguns são até maiores que chácaras. Além disso, cada terreno conta com uma boa vegetação, que vai desde jardim até grandes árvores. Por conta disso, nem a mãe e nem o irmão da jovem conseguiram visualizá-la embaixo de um pinheiro no terreno da propriedade. A polícia foi comunicada imediatamente e rapidamente eles chegaram ao local. David, pai de Martha, que estava numa viagem a negócios e ainda não sabia de nada, chegou pouco depois da polícia. É dito que, ao saber o que havia acontecido com a sua filha, ele ficou desolado. Já no local, a polícia deu início às investigações. Em uma pequena busca pela área, eles encontraram um taco de golfe de metal quebrado e um pouco mais à frente, encontraram outra parte do taco que faltava. Para os detetives, havia grande chance daquela ser a arma do crime, mas para se ter certeza, tanto o taco quanto o corpo de Martha teriam que ser levados para a perícia. O crime chocou a comunidade de Ballyhaven e a pequena cidade de Greenwich. Todos se perguntavam como algo desse tipo poderia ter acontecido ali e quem seria o responsável. Rapidamente, o caso envolvendo a rica família Moxley repercutiu por todo o estado de Connecticut e, posteriormente, os Estados Unidos. E esse caso iria repercutir mais ainda e por vários anos, depois que a polícia apontasse quem era o principal suspeito pelo crime. Durante análises no corpo de Martha, os médicos legistas constataram que ela sofreu fortes pancadas na região da cabeça. Ainda, de acordo com eles, havia algumas perfurações no corpo da jovem, que provavelmente foram feitas pela ponta do taco quebrado e enquanto ela estava inconsciente por conta das pancadas. Eles disseram ainda que, apesar dela ter sido encontrada com a calça e a roupa íntima abaixadas, não havia sinais de relação. Segundo os detetives, quem quer que tenha cometido o crime fez isso na intenção de colocar a vítima numa posição humilhante, numa tentativa de atingir diretamente a dignidade da jovem, mesmo após ter tirado a sua vida. Para eles, isso era um claro sinal de um crime passional. Posteriormente, uma perícia no taco de golfe encontrado próximo à cena do crime mostrou que ele era compatível com os ferimentos da jovem. Com isso, os detetives iniciaram uma investigação para tentar rastrear esse taco de golfe até os seus donos, e eles conseguiram. O taco pertencia a uma coleção da família Skakel, indicando
que provavelmente o responsável pelo crime fosse um membro da família. Na época, Rushton Skakel disse que de fato o taco de golfe usado no crime pertencia à família, mas que eles costumavam deixar os tacos em uma área onde qualquer pessoa podia pegá-los se quisesse. Os detetives chamaram todos os jovens que estavam com Martha horas antes dela ser encontrada sem vida para prestarem depoimento. De acordo com os amigos da jovem, Martha e Thomas começaram a ficar e depois se afastaram do grupo indo para trás de uma cerca que ficava próxima à piscina no quintal da família Skakel. Chamado pelos detetives para dar explicações, Thomas disse que realmente ficou com Martha naquela noite, mas que depois, por volta das 9h30 da noite, ele se despediu dela e entrou em sua casa, onde assistiu um pouco de TV e depois foi para o seu quarto terminar um trabalho escolar sobre Abraham Lincoln. No entanto, em conversa com os professores de Thomas, os mesmos desmentiram o rapaz, afirmando aos detetives que não deram nenhum trabalho referente a Abraham Lincoln nos últimos meses. Com isso, os detetives decidiram submeter Thomas ao teste do polígrafo, mais conhecido como detector de mentiras. O rapaz fez o processo 2 vezes, e nas 2 vezes ele passou. Um outro suspeito em potencial que os detetives interrogaram foi Kenneth Learton. Kenneth era um funcionário da família Skakel. Ele havia sido contratado há pouco tempo, e a noite do crime foi a sua primeira noite na casa dos Skakel. Apesar de Kenneth afirmar aos detetives que não fazia ideia de quem era Martha Moxley, ele reprovou em vários testes do detector de mentiras. No entanto, não havia nenhuma evidência que o ligasse diretamente ao crime, e sendo assim, ele foi descartado como suspeito. Outro suspeito em potencial que foi investigado na época pelos detetives era Michael Skakel, o irmão mais novo de Thomas. Para os detetives, Martha Moxley foi atacada por volta das 10 horas da noite, enquanto retornava da propriedade dos Skakel para sua casa. Os detetives então questionaram Michael sobre onde ele estaria por volta desse horário. Michael disse aos detetives que havia saído de casa por volta das 9h15 da noite e dirigiu até a casa do seu primo, retornando por volta das 11 da noite. Os detetives tinham quase certeza de que o responsável ou responsáveis pelo crime era algum membro da família Skakel. Porém, como eu já mencionei, a família era muito rica e influente, e isso dificultava e muito o trabalho da polícia. O pai dos garotos, Rushton Skakel, não deixou as autoridades terem acesso aos registros mentais deles. Ele também parou de cooperar com os detetives e os manteve afastados de sua família. Por conta disso, foi praticamente impossível conseguir mais provas que pudesse ligar um dos irmãos Skakel ao crime. A família de Martha fez de tudo para que o caso não esfriasse, mas não adiantou, e pouco tempo depois, o caso foi arquivado. Nos anos seguintes, Thomas e Michael Skakel seguiram com suas vidas normalmente, fazendo viagens com a família e desfrutando de tudo que o dinheiro deles podia comprar, incluindo suas liberdades. Em 1991, 16 anos após o crime, William Kennedy Smith, sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, foi preso acusado de forçar relações com uma mulher. A prisão de William fez com que o caso de Martha Moxley voltasse aos holofotes, depois que boatos a respeito de uma suposta participação dele no crime começaram a surgir. William foi julgado e absolvido pelo crime que ele estava respondendo, e os boatos a respeito dele estar envolvido no caso de Martha Moxley se mostraram infundados. No entanto, essa nova repercussão fez com que a polícia reabrisse o caso, e desta vez, todas as suspeitas recaíram sobre Michael Skakel. Isso aconteceu porque Michael, nos anos que se passaram após o crime, se revelou uma pessoa instável e violenta. E para os detetives, essas eram as características de uma pessoa capaz de tirar a vida de outra pessoa. Mas na verdade, de acordo com fontes, Michael já era instável e violento antes do crime. De acordo com essas fontes, após o falecimento de sua mãe, Michael passou a beber e a usar entorpecentes, se tornando cada vez mais rebelde. Em 1978, 3 anos após o crime, ele foi pego dirigindo embriagado e, para que não houvesse um processo judicial, o seu pai decidiu mandá-lo para um reformatório onde ele ficou por 2 anos. É dito que Michael fugiu algumas vezes desse reformatório e vivia se metendo em confusão no local.
Após ter cumprido os 2 anos, como eu já mencionei, ele terminou os estudos e entrou numa faculdade privada, onde também arrumou briga com várias pessoas. Voltando a 1991, em paralelo à investigação policial, Rushton Skakel, pai de Michael, contratou detetives particulares para fazer uma investigação independente a respeito do crime. O objetivo de Rushton era limpar o nome de sua família de uma vez por todas, provando que os seus filhos não tinham nada a ver com o crime. No entanto, as coisas não saíram como ele planejava. 2 detetives particulares participaram dessa investigação paralela: Jim Murphy, um ex-agente do FBI, e seu assistente, Willis Krebs, um ex-tenente do Departamento de Polícia de Nova York. Quando os 2 homens entrevistaram Thomas e Michael Skakel sobre onde eles estavam na noite do crime, eles descobriram que os 2 haviam mentido para a polícia em seus depoimentos iniciais. Thomas revelou que não eram 9h30 quando ele havia visto Martha pela última vez do lado de fora de sua casa, mas na verdade eram quase 10 horas da noite. Ele disse também que antes dele voltar para dentro de sua residência, ele e Martha se tocaram mutualmente no quintal de sua casa. De acordo com os detetives, Thomas começou a chorar depois de admitir isso, mas o seu advogado o interrompeu antes que ele pudesse dizer mais coisas. Já Michael disse aos detetives particulares que na noite do crime, quando voltou da casa do seu primo, ele não foi direto para a cama como havia dito para os policiais na época. Ele disse que, na verdade, subiu em uma árvore que ficava do lado de fora da janela do quarto de Martha Moxley, onde se tocou imaginando coisas com ela. Ao saber dessas novas revelações dos seus filhos, Rushton Skakel pediu aos detetives particulares para que eles mantessem segredo sobre isso. Ele também falou com Thomas e Michael para que eles não falassem sobre isso para mais ninguém. Rushton sabia que se essas novas informações chegassem até as autoridades, os seus filhos estariam em problemas. E claro, como vocês já sabem, essas informações vazaram. E somando isso, mais a publicação de alguns livros que abordaram o caso e fizeram muito sucesso no decorrer dos anos 90, finalmente, em 1998, um grande júri e um investigador foram designados para revisar o caso de Martha Moxley. Posteriormente, um juiz chamado George Chin viu que haviam evidências o suficientes para acusar Michael Skakel pelo crime. Michael chegou a ser preso em 9 de janeiro de 2000, mas foi libertado pouco tempo depois ao pagar uma fiança de $500 mil e passou a responder pelo crime em liberdade até a data do seu julgamento. Após Michael ser acusado, as autoridades deram início às audiências pré-julgamento, no qual várias testemunhas participaram. Dentre essas testemunhas estava um homem chamado Gregory Coleman, que frequentou o mesmo internato que Michael Skakel e na mesma época. Gregory afirmou que Michael lhe disse que ele era o responsável pelo crime e queria se safar, pois ele era um membro da família Kennedy. Gregory afirmou ainda que Michael havia dito que ele estava tentando ficar com Martha, mas ela não correspondia e, por esse motivo, ele resolveu dar um fim nela. Gregory Coleman concordou em dar esse mesmo testemunho no julgamento que aconteceria no ano de 2002. No entanto, ele não pôde fazer isso, pois faleceu no ano de 2001 devido ao uso excessivo de entorpecentes. Claro que isso gerou boatos de que os Skakels, com seu dinheiro e sua influência, teriam dado fim nele e simulado essa situação, mas nada foi comprovado. O julgamento de Michael Skakel começou em 7 de maio de 2002, na cidade de Norwalk, em Connecticut. Por envolver famílias da alta sociedade americana, o caso foi muito repercutido no país, e tudo o que acontecia no julgamento do principal suspeito pelo crime foi noticiado pela mídia na época. O julgamento durou um mês, e não se falava em outra coisa nesse meio tempo nos Estados Unidos. Durante o julgamento, o principal álibi usado por Michael foi de que ele estava na casa do seu primo na hora em que ocorreu o crime. A promotoria apresentou diversas evidências e algumas testemunhas de acusação. Em 7 de junho de 2002, terminou o julgamento de Michael, e ele foi considerado culpado pelo crime, sendo condenado a 20 anos de prisão. A defesa dele recorreu diversas vezes da acusação, mas não adiantou. Em janeiro de 2003, Robert F. Kennedy Jr., primo de Michael e sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, escreveu um artigo que foi publicado em um famoso jornal,
insistindo que a acusação e prisão de Michael era injusta e que isso era culpa da mídia. Alguns anos depois, Robert ainda escreveu um livro defendendo seu primo. Em 24 de agosto de 2003, Tony Bryant, um ex-colega de classe de Michael, disse aos advogados dele que 2 dos seus amigos que estavam visitando Ballyhave na noite do crime confessaram para ele que foram eles que tiraram a vida de Martha Moxley. Com isso, os advogados de Michael entraram com um recurso solicitando que o novo julgamento fosse realizado. No entanto, o juiz responsável negou o pedido. Para muitos, Tony Bryant foi pago pelos Skakel para inventar essa história. Se isso é verdade, nunca foi provado. Nos anos posteriores, enquanto Michael estava preso, os seus advogados entraram com inúmeros recursos na tentativa de anular a sua condenação e conseguirem um novo julgamento. Em 27 de setembro de 2010, a equipe jurídica de Michael Skakel apresentou um novo recurso argumentando que o seu advogado, Mickey Sherman, que o defendeu no seu julgamento, não fez uma defesa competente. O novo advogado de Michael, Hubert Santos, argumentou que Mickey Sherman deveria ter chamado uma testemunha que poderia confirmar que Michael estava na casa do seu primo no momento em que o crime ocorreu. Em 2013, um juiz de Connecticut ordenou um novo julgamento para Michael Skakel, declarando que seu advogado original não havia o representado efetivamente. Por conta disso, Michael foi libertado após pagar uma fiança de $1.200.000 e iria responder pelo crime em liberdade até o seu novo julgamento. Ele também teria que cumprir algumas condições. Ele deveria ser monitorado com o dispositivo GPS, não podia ter contato com a família da vítima, deveria fazer check-in periódico por telefone e não poderia sair do estado de Connecticut a menos que fosse concedida a permissão. Essa decisão do novo julgamento e libertação de Michael Skakel mediante fiança pegou a família de Martha Moxley de surpresa. Ao longo dos anos, eles lutaram para que a justiça fosse feita e o responsável pelo crime ficasse atrás das grades, mas isso não durou por muito tempo. Em dezembro de 2016, a Suprema Corte de Connecticut manteve a condenação de Michael Skakel, afirmando que a sua condenação foi o resultado de evidências esmagadoras apresentadas pelos promotores durante o seu julgamento. Em janeiro de 2018, os promotores do caso pediram ao Supremo Tribunal de Connecticut que revogasse a fiança de Michael e o devolvesse à prisão para que ele cumprisse o restante de sua pena. No entanto, em 4 de maio, a Suprema Corte de Connecticut anulou a condenação de Michael e ordenou um novo julgamento. A Suprema Corte alegou que o primeiro advogado de Michael, Mickey Sherman, não prestou uma assistência eficaz e, como resultado disso, Michael Skakel teve um julgamento injusto. O novo julgamento de Michael deveria ser marcado nos próximos anos, mas, em 30 de outubro de 2020, o procurador-chefe do estado, Richard Colangelo, informou ao Tribunal Superior que Michael não seria julgado novamente. Dessa forma, Michael ficará livre e não responderá mais pelo crime. Simples assim. A família de Martha Moxley fez de tudo para que essa decisão fosse revertida, mas o dinheiro, o poder e a influência dos Skakel falaram mais alto. O pai de Martha, David, faleceu em 1988, aos 57 anos, devido a um ataque cardíaco. Ele partiu sem nem ao menos ter a oportunidade de trazer um pouco de justiça para sua filha. Dorothy Moxley, que hoje está com quase 90 anos, disse durante uma entrevista que eles fizeram de tudo para manter Michael na prisão, mas que agora não há mais nada que eles possam fazer e que ela só queria descansar. Esse crime repercutiu muito nos Estados Unidos e até hoje é visto como polêmico, já que envolve famílias da alta sociedade americana, incluindo os Kennedys, que alguns até chamam de família real, por conta de que grande parte dos seus membros estão ligados diretamente à política. O caso ainda é motivo de debate até hoje, no qual algumas pessoas acreditam que Michael não agiu sozinho e teve ajuda de alguém próximo a ele, talvez o seu irmão Thomas. Já outras pessoas acreditam que Michael é inocente e que, de fato, ele foi injustiçado. E você, acredita que Michael é culpado ou inocente? Ele agiu sozinho ou teve ajuda? Bom, seja como for, esse caso só nos mostra que o dinheiro
é capaz de comprar qualquer coisa em qualquer parte do mundo. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.